Muito bom dia, Santiago Lourenço, voz de veludo. Um abraço para você ligado no Rápido no Ar. A gente começa falando do Independente, que ontem demitiu o técnico PC Santos. O treinador não resistiu à derrota para o líder Guarulhos no Pradão pelo placar de 2-1 e acabou perdendo seu emprego. E olha que o Galo fez uma grande partida e não merecia ter perdido. Acontece que num contexto geral, o Galo é o último colocado do grupo 2 da Bezinha junto com o São Carlos. Os dois times têm apenas um ponto. Então o PC se despede nesta terceira passagem pelo clube com 2 derrotas. A outra tinha sido para o Batatais em Batatais por 1-0 e com um empate 2-2 com o Flamengo de Guarulhos no Pradão, sendo que o empate do time de Guarulhos surgiu aos 47 do segundo tempo. Então a diretoria achou por bem colocar o André Guilherme, que é o auxiliar técnico do PC, como técnico interino nesta partida de sexta-feira, que é decisiva. O Galo joga em São Carlos às 7 da noite e você acompanha a nossa transmissão aqui pelo Rápido no Ar e o primeiro tempo também na Melhor FM. E aí é o seguinte, se o André Guilherme não conquistar a vitória contra o São Carlos, aí a diretoria busca um treinador. E esse nome pode ser o ex-zagueiro Marcos Campagnolo, experiente treinador, conhece a Bezinha, subiu com a Matonense para 3, subiu com o Oeste para 3, passou por Mojimirim, Velo Clube, Rio Claro, Rio Branco, União São João, comandou várias equipes, Grêmio Prudente. Seu último trabalho foi no Vossen, na Série A4. Então, se o Galo não ganhar na sexta-feira, o André Guilherme volta para auxiliar e o Marcos Campagnolo é contratado. Ele já conversou com o investidor Saulo Roncato. Na Internacional, elenco de volta do Paraná depois da derrota inesperada para o Cascavel por 2-0. A Internacional, que agora é a vice-líder do grupo A7, com 7 pontos, 1 ponto atrás do Cianorte, e é exatamente o Cianorte, seu próximo adversário, no sábado às 3 horas da tarde. Jogo importantíssimo, hein? E para esta partida, o técnico Ademir Fezan acabou perdendo titulares. Na verdade, o Lucas Gadelha não era titular. Ele entrou e foi expulso, mas o Leukovic sim, é um titular absoluto que acabou sendo expulso após simular um pênalti. Então, Lucas Gadelha e Leukovic são os desfalques da Internacional contra o Cianorte. Por outro lado, o retorno do artilheiro Miguel Bianconi, que fez uma falta terrível, hein? Miguel tem 2 gols na competição. O Pedro Bertoluso teve sua chance, mas deve voltar para o banco de reservas. Ontem, a CBF desmembrou as rodadas 8, 9, 10 e 11, o segundo turno desta Série D do Campeonato Brasileiro. Então, atenção, a Inter joga no dia 7 de junho, que é um sábado, 4 da tarde, contra o Operário no Limeirão. Dia 14 de junho, um sábado, 7 da noite, a Inter joga contra o Itabirito, em Minas Gerais. Neste fim de semana, que é do dia 14, a Inter estreia na Copa Paulista contra o Botafogo, no Limeirão. Esse jogo deve ser antecipado para quarta-feira, dia 11. No dia 28 de junho, um sábado, às 4 da tarde, a Inter enfrenta o Cianorte no Limeirão. E dia 5 de julho, também sábado, 4 da tarde, Inter e Cascavel no Limeirão. Não haverá rodada no fim de semana do dia 21 de junho. A CBF quer dar uma respirada nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. Olha, e hoje está fazendo 8 anos que a Inter subia para a Série A2 do Campeonato Paulista, diante do Monte Azul no Limeirão. Ah, como eu chorei nesse dia, hein? 2 gols do Éder Paulista, que virada da Inter contra o Monte Azul. Olha, hoje tem Brutus Futsal, hoje a volta da equipe liberense ao Volucato, e depois de um ano jogando no Flamboyant, foram 9 jogos no Flamboyant, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Agora, o Brutus enfrenta a Mogi das Cruzes no Volucato às 7h30. Vou transmitir esse jogo pelo Brutus Futsal, ao lado do Wagner Rodrigues, do Alexandre Pimenta. Olha, o Brutus tem 67 jogos no Volucato. Ganhou 25, empatou 18, perdeu 24. Marcou 193 gols e sofreu 167. Entrada franca. É a última rodada da primeira fase da Copa da Liga Paulista de Futsal. Então a matemática é muito simples. Os 2 primeiros colocados avançam direto para as semifinais. Hoje, os 2 primeiros são Pinda e Barão de Mauá com 14 pontos. O Pinda joga em Araraquara contra a Uniara, que cumpre tabela. O Barão recebe o São Bernardo,
que é o quarto colocado em Ribeirão Preto. O Brutus vem de 4 vitórias seguidas, a última contra o Impacto em Guarulhos 7-0, uma das maiores goleadas da história. E pela primeira vez, né, que o Brutus ganhou 4 partidas seguidas. Então o Brutus tem 13 pontos. Para o Brutus ficar entre os 2 primeiros, ele tem que ganhar de Mogi e torcer para um dos dois, Pinda ou Barão, não ganhar. Simples assim, mas eu acredito que os 2 ponteiros devam ganhar, porque dificilmente tem zebra no futsal. E outro detalhe, o Brutus ganhando sua partida de Mogi, nós teremos o Botucatu jogando com o Lanterna Impacto. Hoje o Mogi é o 5º e o Botucatu é o 6º. O Brutus vai terminar em 3º, vai pegar o 6º no playoff. Ganhando de Mogi, automaticamente Mogi das Cruzes passa a ser o adversário do Brutus no mata-mata. Então nós teremos 3 jogos seguidos, ao que tudo indica, entre Brutus e Mogi das Cruzes. Então, alô torcedor, seu lugar hoje é no Volucato, vai ser uma noite pra lá de especial. Campeonato Brasileiro ontem 0-0, ó a camisa do Peixe aqui, Santos na zona do rebaixamento, hein? Santos 0-0 pro Ceará, jogo no Allianz Parque, e o Santos está certo de reclamar, teve um pênalti em cima do venezuelano Tomás Rincon, que a arbitragem não marcou. Na Libertadores, hoje tem a 5ª rodada, começa hoje com o Fortaleza em casa, recebendo o Atlético Bucaramanga da Colômbia, jogo na Arena Castelão. O Fortaleza vem de um 5-0 contra o Juventude. Fortaleza que divide a liderança do grupo com o Racing. Os 2 times têm 7 pontos. O Bucaramanga tem 5 e o Colo-Colo tem 2. No primeiro turno, jogando na Colômbia, o Fortaleza empatou com o Atlético 1-1. Pela Sul-Americana, 2 times em campo hoje, 2 brasileiros, por esta 5ª rodada. 19 horas, que jogão na Arena do Grêmio. Grêmio e Godoy Cruz. Se o Grêmio ganhar do time argentino, assume a liderança do grupo, porque o Grêmio tem 8 pontos e o Godoy Cruz tem 10. O Atlético Grau do Peru tem 2 pontos e o Sportivo Luquenho do Paraguai tem apenas 1. Então boa sorte aos comandados de Mano Menezes. E às 21h30, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, o Vasco da Gama joga contra o Lanús na Argentina. Expectativa de goleada do time da casa. Ai, como o Vasco tá mal. Vascão, vamos lá, meu filho. Olha, o Vasco é o vice-líder do grupo, tem 5 pontos, o Lanús tem 8. Aí Puerto Cabello e Belgar se enfrentam na Venezuela, os 2 times têm 4 pontos. E hoje será a estreia do Fernando Diniz, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, no comando do Vasco da Gama. Olha, fim do mistério, hein? Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Foi confirmada ontem a sua contratação, ele tem 65 anos e o contrato vai até o fim da Copa de 2026. Ele vai buscar este fim do jejum. Faz 24 anos que o Brasil não ganha a Copa, né? O último foi em 2002, quando o Felipão era o treinador. A estreia do Ancelotti será contra o Equador, dia 5 de junho, fora de casa, e depois pega o Paraguai, dia 10 de junho, na Neoquímica Arena. Ê, Brasilzão, hein? Ê, Brasilzão. Eliminatórias da Copa do Mundo. A convocação vai ser no dia 26, e quem vai ajudar o Ancelotti serão o Juan, ex-zagueiro do Flamengo, e o Rodrigo Caetano, tá? O Carlo Ancelotti não ganhou nenhum título pelo Real Madrid nesta temporada e vem de uma goleada de virada para o Barcelona 4-2 pela La Liga. Estava vencendo por 2-0, tomou a virada 4-2. Ele tem 5 Champions League na carreira e fez um grande trabalho, principalmente no Milan. E ele já adiantou, vai morar no Rio de Janeiro, mesmo com medo, com a violência, ele vai morar no Rio. E para fechar, Santiago e amigos, um episódio envolvendo o limeirense Caio Mateus, né? Atacante, 21 anos, que na Mercúrio mandou a notícia pra gente agora. Ele que estava no São Paulo, ficou muito tempo no São Paulo e foi negociado em definitivo com o Coritiba. E a gente sabe que, infelizmente, o Caio ele gosta da noite, ele gosta de festa. E ele foi por uma festa no domingo e, segundo matéria que a gente leu, né, e vários portais, testemunhas dizem que o Caio teria dado um tapa no rosto de uma pessoa dentro dessa festa. E na saída, 4 pessoas pegaram o Caio de pancada. Então ele tomou socos, garrafadas, e aí nestas matérias aparece o Caio todo ensanguentado. Então Coritiba já sabe dessa situação, não sabe ainda o que vai fazer com o jogador, a festa foi no domingo. Enfim, a gente só tem que lamentar, tá? Só tem que lamentar.
mais esse episódio envolvendo o limeirense Caio Mateus, filho do nosso querido Vaguinho da Liga Desportiva Limeirense, né? A gente lamenta, que foto, assim, chocante. Se você pesquisar aí, todo ensanguentado, o Caio Mateus, ex-São Paulo e hoje jogando no Curitiba. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um informativo esportivo aqui no Rápido no Ar e nas redes sociais. Me siga lá no Instagram, no Edmar Pimba. Grande abraço a todos vocês. Santiago, você tá voando mais que dirigível. Eu passo a bola para você. Tamo junto. Pimba.